Olá! No programa anterior, dentro desta série sobre a comunidade, nós refletimos sobre estruturas participativas. E hoje a gente dá continuidade, o enfoque da nossa conversa é sinodalidade e processos formativos. O instrumento de trabalho do Sínodo, no parágrafo 59, afirma que a formação é o meio indispensável para tornar o modo sinodal de proceder um modelo pastoral para a vida e a ação da Igreja. Precisamos de formação integral, inicial e permanente para todos os membros do povo de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável, rica para você que está nos acompanhando hoje. E para isso eu acolho os nossos convidados, o professor Edivar Guimarães, da PUC Minas. Ele é doutor em Ciências da Religião, membro do nosso Serviço Teológico Pastoral. Professor Edivar, bem-vindo mais uma vez ao Igreja Sinodal. Eu que agradeço o convite de estarmos juntos aqui e refletir uma temática tão importante como essa, que é a formação. Verdade, eu tenho certeza que a nossa conversa vai ficar melhor ainda com a nossa convidada também, que está conectada conosco, a Aurelina de Jesus Cruz Carias, a Leu Cruz. Ela é mestra em educação, professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e participante da comunidade Batismo do Senhor. Também já participou do Igreja Sinodal, por isso acolho você com alegria mais uma vez aqui na nossa conversa, nesse bate-papo. Leu, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade de estar aí partilhando o que a gente foi formando no caminho, tanto acadêmico como também da participação na igreja, e é uma felicidade estar junto nessa mesa com o Edivar, um grande amigo, também um grande formador. Ótimo. Edivar, eu vou começar com a Leu, essa presença feminina aqui no nosso meio, né, para nos ajudar a compreender, né, o que nós entendemos por processos formativos e por que eles são importantes na igreja. Leu? Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que o próprio sínodo já é um processo formativo, né? Porque ele parte do princípio da participação das pessoas. Ele parte de um princípio fundamental em qualquer processo formativo, que é a escuta. Ouvir aquele ou aquela a qual a gente está fazendo uma formação. Isso é muito incomum na igreja, são exceções que fazem isso, que é começar a formação já ouvindo as pessoas, ouvindo o que elas sabem, o que elas desconhecem, o que elas gostariam de saber. Então, uma igreja sinodal é uma igreja que escuta. E aí sim, a partir daí, estrutura todo o seu processo formativo, que parte do que cada pessoa, na sua individualidade e no seu caminho, ela pode dizer para a gente como ajudar e como ela ajuda também a igreja, porque a gente tem uma ideia também, talvez no decorrer desse programa a gente possa conversar melhor, que é a gente evitar cair na armadilha da palavra leigo, né? Que é entender o leigo como ignorante, como aquele que não sabe. E aí montar toda uma formação baseada que aquelas pessoas não sabem. Então, acho que isso, o sínodo pode nos ajudar a dizer, não, essas pessoas sabem, podem saber coisas diferentes, mas elas sabem, e a partir do saber delas, a gente pode construir um processo mais participativo na igreja. Acho que inicialmente é isso, mas a gente vai aprofundando aí. E já é um ótimo começo para nós aqui, né, Edivar? Já trouxe uma chave muito importante para a gente pensar essa relação entre sinodalidade e processos formativos na igreja. Você acompanhou também o processo aqui, tem acompanhado o processo sinodal na Arquidiocese de Belo Horizonte, em outras instâncias, e também essa reflexão, né? Como é que você olha para essa dimensão da formação nessa perspectiva de uma igreja sinodal, Edivar? Primeiro quero agradecer as palavras da Leu, porque elas abrem com muita clareza esse aspecto de que a realidade humana, ela não é um dado sem mais, né? A gente precisa de dar passos vivenciais que vão fazendo com que a gente vá assimilando, refletindo o nosso modo de ser. E quando Francisco propõe, né, avançarmos no processo de uma conversão à igreja sinodal, não haveria outro caminho que esse que ele propôs
da gente voltar às bases de cada igreja particular e ouvir. Porque a igreja tem uma caminhada longa, né? E de processos que não são sinodais. Que processos que foram se perdendo, né? De uma igreja que foi se tornando cada vez mais clerical, centrada em torno de uma liturgia que nem sempre favorecia a conversão para a vida, ligar fé e vida. Então, quando a gente acompanhava aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, uma arquidiocese grande, com realidades muito distintas, esse processo de escuta foi decisivo para que, né, todo o povo de Deus se colocasse em perspectiva de sintonia com o processo do sínodo, que está em curso ainda, né, nos seus primeiros passos. Mas essa escuta, para mim, cria toda uma compreensão de que o processo formativo humano tem que levar em conta o sujeito, né? Cada um participando com a sua percepção, com as suas vivências, com as suas ideias, né? Então não tem outro caminho que esse mesmo da escuta. É complexo, mas é o necessário. Vocês dois tocaram na dimensão da participação, que é um dos eixos, um dos pilares do sínodo, né? E, inclusive, quando o Papa Francisco convocou o sínodo, apareceu comunhão, participação e missão. O instrumento de trabalho, lançado no mês de junho, faz uma inversão e justifica que não mais comunhão, participação e missão, e sim comunhão, missão e participação, né? E essa dimensão formativa está muito ligada nesse eixo da participação. As escutas sinodais apontaram que as instituições e as estruturas por si só não são suficientes para tornar a igreja sinodal. São necessárias uma cultura e uma espiritualidade sinodais animadas por um desejo de conversão, sustentadas por uma formação adequada. Isso está lá no instrumento de trabalho. Agora, como é que nós podemos promover uma cultura de formação em nossas comunidades para todo o povo de Deus? Quero ouvir os dois, eu vou começar com a Leu, né? Ela falou assim, olha, vamos pensar aqui nessa dimensão do leigo, né? Que a gente está falando, formação para todo o povo de Deus. Como é que nós podemos inserir essa cultura formativa, Leu? Eu acho que inicialmente a gente precisa compreender que todos nós estamos no processo formativo. Não existe uma separação no processo. Então, fulano tem formação e fulano não tem formação. Então, todos os membros da igreja estão em processo de formação. Assim como todos devem ser escutados, todos estão nesse processo. Isso significa os leigos, significa os padres, significa os seminaristas, significa os bispos, significa a igreja. Então, entender que todos os membros da igreja estão em processo. Ninguém está acabado no processo formativo. Então, aí um gancho importante é da gente entender que o processo formativo não é estanque, não é um momento, é para a vida. Então, a gente acha que às vezes faz um cursinho, né? Faz uma formação, uma palestra na comunidade, ou na paróquia, ou na diocese, ou no regional, e aí a gente já deu conta daquilo. A gente não deu conta, aquilo ali é um evento dentro de um processo inteiro de formação. Então, é preciso entender a formação como um processo. E na medida que ele é um processo, aí sim, ele pode estar construindo novas culturas, porque a cultura que nós temos é uma cultura muito bancária, é uma cultura muito de que alguém sabe e de que eu estou ali à expectativa de receber aquele conhecimento como se eu não tivesse nenhum conhecimento a partilhar. Então, acho que a gente quebra isso quando a gente entende como processo, quando a gente entende que um não é superior ao outro no processo de formação. Isso não significa que não haja conhecimentos diferenciados. Não é nada disso. Mas é compreender que a formação se dá num processo de troca, e especialmente num processo de experiência, de experimentar. Eu estou convencida no processo de formação que só os processos que promovem a experiência são capazes de nos modificarmos. E aí realmente entrarmos em outro caminho de compreensão da igreja, do mundo, do caminho de Jesus e por aí. Eu gostei muito do que a Leu disse. Sim. E, Marcos, eu penso que a gente tem que tomar consciência do papel
da ignorância no processo formativo. Nós não sabemos ainda ser uma igreja sinodal. É uma proposta, e uma proposta que vem ao encontro de uma crise que precisa ser percebida. Não dá certo ser uma igreja que percebe o chamado do Evangelho, né? Essa centralidade que nós celebramos no batismo, do chamado a sermos corresponsáveis na participação da missão de Jesus, e a gente continuar do jeito que está, com essas mentalidades, né, assimétricas, onde um sabe e manda, onde o outro não sabe e obedece. Não, uma igreja sinodal é uma igreja de irmãos que abraçam essa proposta de sermos discípulos e discípulos de Jesus. Isso não se dá no nível espontâneo. É preciso haver conversão a essa proposta. É preciso acolhê-la no coração, acreditar nela, que é por aí que há crescimento na dimensão comunitária. O Evangelho só pode ser vivido na sua integralidade de forma sinodal. Então é isso que ajuda a gente a perceber no nosso discernimento que o Papa Francisco está tocando nas feridas, naquilo que é necessário para avançarmos enquanto igreja que somos, de irmãos e irmãs, portanto. Olha aí, provocações importantes para a gente abrir o nosso olhar, o nosso horizonte e perceber que enquanto igreja sinodal precisamos crescer e nos formar, que a formação é constante. Nós vamos fazer um intervalo, uma pausa bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado por você que acompanha, que reflete conosco. Hoje, na perspectiva de sinodalidade e processos formativos. Eu estou conversando com o professor Edivar Guimarães, com a professora Leu Cruz, um papo aqui que está maravilhoso. E eu quero recuperar aqui na fala dos dois, na última pergunta, né, que eles trouxeram aqui elementos importantes, e que a Leu falou assim, sobre a importância, a necessidade de reconhecer a formação permanente, e o Edivar trouxe reconhecer que realmente nós não sabemos tudo e precisamos. O reconhecimento da ignorância para a gente crescer e essa proposta, esse modelo de uma igreja sinodal. Leu, a partir da sua fala, eu fiquei aqui me perguntando, né, pensando, talvez um caminho para a gente olhar para essa dimensão dos processos formativos e de que ele é para todos, talvez seja olhar para a formação, pensar as propostas, os eventos formativos também para todo mundo, né? Para agentes de pastorais, para ministros ordenados, religiosos, e não fazer separado. Se todos tiverem a mesma formação, participarem do mesmo processo, pode ser um caminho para a mudança? Pode e deve. É esse o caminho, o caminho de reconhecer que todos nós estamos num processo de formação. Eu queria voltar só um pouquinho e dizer assim, embora o sínodo tenha um tempo previsto, mas ele propõe uma outra igreja, que é uma igreja sinodal, como uma igreja ministerial, é uma igreja para o tempo todo, não é só para esse período, né? Fica parecendo que é um processo seletivo, que a gente vai lá e participa e depois acabou. Não, não é isso. O processo modifica a igreja, mas é para a igreja permanecer nesse processo. Então, acho que é importante dizer isso. É também importante dizer que o sínodo, o seu próprio itinerário já é um processo formativo. Então, o sínodo por si só, ele já é formativo. Ele já é um processo de formação, se a gente levar ele a sério, se a gente fizer mesmo, né, o nosso deverzinho de casa. Mas, assim, o processo formativo precisa envolver a todos, porque essa ideia de que alguém detém o conhecimento e o outro não, faz toda a hierarquia, porque quem tem o conhecimento tem um poder, e quem é dito não ter o conhecimento não tem poder. Eu gosto de uma pessoa, uma pessoa no Evangelho que eu acho que é bem à luz da história formativa, que é Nicodemos. Assim, eu sou bem ligado a Nicodemos, né? Nicodemos compreende parcialmente, mas ele se envolve tanto com a proposta de Jesus que ele quer ir atrás do mestre, ele quer ouvir esse mestre,
mas o mestre propõe para ele algo muito profundo, que é nascer de novo, que só a experiência pode fazer isso. O processo formativo é sério, profundo, propõe um nascimento novo, um nascimento novo de cada pessoa que passa pelo processo formativo e toda a igreja. Então, toda a igreja também nasce de novo, se a gente entende que a formação é algo permanente, processual e que cultural, só através da experiência que a gente constrói nova cultura. Eu acho que eu já falei isso numa fala anterior. É isso, formar uma cultura sinodal, participativa e formativa. E um dos elementos, professora Edivar, que o instrumento de trabalho principalmente traz quando toca nesse assunto da formação, é a formação para o ministério ordenado. Ou seja, pensar a dinâmica de uma igreja sinodal no processo de discernimento, de criação de cultura, envolve a todos para que os processos de decisão sejam tomados por todos. Como incutir, inserir e promover essa cultura também no processo de formação ao ministério ordenado? É preciso primeiro reconhecer que o modo como se dá a formação para o ministério ordenado, ela impede a sinodalidade, porque ela forma pessoas para mandar, para concentrar nas suas mãos todos os processos decisivos. Enquanto isso vai na contramão, não só da sinodalidade, vai na contramão do Evangelho, vai na contramão do próprio Concílio Vaticano II, que é o último grande evento da Igreja, que colocou a gente para pensar a Igreja nesse contexto que vivemos. O Concílio pensava, por exemplo, formar presbíteros para dinamizar os conselhos, a dinamização da comunidade de forma participativa, ministerial. Nós temos um grande documento que reconhece essas experiências formativas sinodais, que é a Aparecida, que fala de avançarmos para uma igreja toda ministerial. Então, aí quando você me faz essa pergunta, nós estamos tocando num ponto decisivo para uma igreja avançar ou não na conversão sinodal. Se não mudarmos o nosso modo de formar nos seminários pessoas que se afastam do povo e vou devolver essa pessoa formada para a comunidade, de forma que ela se sente acima, isso impede a sinodalidade. Então, é necessário repensar radicalmente. Isso ainda não demos esse passo, e isso pode ser o que vai dificultar a igreja avançar na conversão e na espiritualidade sinodal. Inclusive, me parece que essa questão toca muito num ponto que nós já falamos bastante aqui no programa Igreja Sinodal, que é a questão do clericalismo, né? E que apareceu com mais evidências nas escutas nacionais e na fase continental, mas que ficou bem escondidinho agora no instrumento de trabalho para a etapa mundial, né? É aí que está, nós já começamos a discutir o instrumento de trabalho, conversar com as pessoas que vão estar representando, né, essa caminhada toda, a importância da gente não deixar esse assunto para trás, porque, juntamente com outros, evidentemente, ele é decisivo. Continuar com esse modelo de uma teologia do sacramento, dos ministérios ordenados, da forma que está, significa impedir avançarmos para uma igreja sinodal. Isso tem que ficar com toda a clareza. Nós estamos conversando sobre sinodalidade, processos formativos, né? Pensar caminhos, propostas para fomentar uma igreja cada vez mais sinodal, participativa, em comunhão e em missão, como nos propõe o sínodo para o sínodo sobre sinodalidade que nós estamos vivendo. Leo, gostaria de perguntar para você o seguinte: como é que a sinodalidade e os processos formativos, né, eles podem contribuir para a ação da igreja, dos cristãos, contribuir para uma igreja mais adaptada às necessidades e aos desafios da sociedade contemporânea, que não veja somente um olhar para dentro, olhar para o seu próprio umbigo, mas que também consiga dialogar com a sociedade, com o tempo em que vive? Então, essa resposta, ela já está bem no início, quando eu falei que o processo de formação, ele precisa começar de uma escuta, assim como o sínodo, né? De uma escuta das pessoas, de ouvi-las, de ouvir as histórias de vidas dela, de ouvir as angústias dela, de ouvirem também os desejos dela.
dela, eu estou falando de todos, tá? Dos leigos, mas também dos padres, de ouvir. E a partir dessa escuta profunda, respeitosa, né, eu posso inferir, eu posso entrar nessa realidade. E as pessoas, a maioria das pessoas aqui, se a gente quer dizer no Brasil, né, a maioria das comunidades estão em situações de sofrimento social grande, grande. E isso aparece quando eu escuto. E aí eu posso devolver, eu posso construir um processo formativo que ajude essas pessoas, todos, entenderem que a igreja não está separada do mundo, ela não está desterritorializada, como muitos querem que esteja. Assim, como se fosse uma embaixada, ela está dentro daquele bairro, mas ela não pertence àquele bairro, né? Aquela realidade a permeia cada membro e permeia a própria instituição. E aí é preciso, no chamado de Jesus, ver como a gente pode responder isso. Mas não é dos iluminados, não é das ideias fantásticas que um chega lá e tem, sabe? Às vezes acontece muito isso. Às vezes chega um presbítero, chega um padre, um bispo numa diocese ou numa comunidade e acha, ou numa paróquia, e acha que tem a solução para aquela situação. Então, agora, a partir de agora, vai ser assim. Né? A solução, se existe, ela só pode existir construída com aquelas pessoas, construída com aquela comunidade, fortalecendo aquelas pessoas na sua capacidade, no seu potencial, né? Para que elas também possam se sentir participativas. E outra, um presbítero, um coordenador, coordenadora, que está junto com aquela comunidade, que está junto com aquelas pessoas que sofrem, essas pessoas sentem. Elas sentem que elas precisam se engajar mais na mudança daquela realidade que produziu sofrimento. Uhum. Mas para isso precisa, aí eu volto ao Edivar, os processos formativos está muito falho, está muito complicado, porque o clericalismo é algo construído. Na verdade, eu acho que o Papa Francisco tem uma quebra de braço aí, porque há setores na igreja que compreendem isso completamente diferente do que eu e o Edivar estamos falando aqui. Sim. E estão implementando essa forma, que é a forma do endeusamento, do presbítero, da santificação disso, e de que ele é o iluminado, de que tem as respostas, né? Santificado. E aí os leigos ficam na situação daquele conceito de leigo, que é do ignorante, daquele que está ali para receber a formação. Olha aí, quantos caminhos e horizontes abertos no programa de hoje para a gente pensar que é preciso ver os processos formativos como algo permanente e que o próprio sínodo já é uma escola, é um processo, se bem vivido, já é uma escola de formação. Quero agradecer aos nossos convidados pela participação no nosso programa. Leo Cruz, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, eu acho muito importante esses momentos onde a gente pode também mostrar uma outra possibilidade, um outro caminho viável, possível, da gente olhar para as pessoas na sua integridade, na sua inteireza e construir processos de formação que privilegia a experiência, mas que privilegia a pessoa na sua pluralidade, na sua diferença, na sua singularidade. Então, muito obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada. Um abraço para você. Edivar, também obrigado mais uma vez pela sua participação, presença aqui com a gente no Igreja Sinodal. Eu que agradeço uma temática como essa, e a minha palavra final é essa, né? Vamos todos nos formar para sermos discípulos e discípulas de Jesus, comprometidos com sermos servidores do Evangelho, defensores da vida, juntos na missão. Amém. Reveja todos os nossos programas e compartilhe com os seus amigos, com as pessoas de sua comunidade. Basta você procurar @Igreja Sinodal no YouTube. Próxima semana, a nossa reflexão será sobre comunidade e palavra de Deus. Eu espero você. Até lá.